Bom, isso é uma superfície. O nosso foco não é sobre ela, a superfície que eu estou mostrando aqui para vocês. É sobre o que eu vou fazer com ela, as transformações que eu vou fazer com essa superfície, tá? Mas só para vocês entenderem que superfície é essa, eu estou mostrando aqui esse giro para vocês terem uma ideia de como ela é. Primeiro tipo de transformação geométrica que eu quero mostrar para vocês é o das translações. Só que como caso particular, não só de translação, mas dos outros tipos que a gente vai estudar também, a gente tem um tipo de transformação geométrica que consiste em fazer nada. É isso aí que vocês estão vendo. Eu tenho a superfície original no lado esquerdo e a superfície modificada no lado direito. Elas são iguais. Então, qual foi a modificação feita? Nenhuma. Quando não foi feita nenhuma modificação, a gente diz que foi aplicada uma transformação identidade. A identidade apenas repete o conjunto no qual você aplicou essa transformação. Eu estou falando aqui de transformações geométricas exemplificadas numa superfície, mas no lugar dessa superfície poderia ser qualquer outro conjunto de pontos. Poderia ser uma curva, poderia ser um conjunto tridimensional de pontos, como por exemplo uma esfera junto com a região delimitada por ela, né, que a gente chama de esfera sólida. Então é qualquer conjunto de pontos é o que a gente toma como ponto de partida. E aí, depois que você faz uma modificação nesse conjunto de pontos, você diz que você aplicou uma transformação geométrica. Então, a primeira transformação geométrica que eu quero mostrar para vocês aqui é a mais sem graça de todas, que consiste em modificar nada. Ou seja, é a transformação identidade. Agora, vamos ver um tipo de translação não trivial. Ou seja, um tipo de translação que não é equivalente à identidade. Esse aqui. Agora eu estou mostrando a superfície original do lado esquerdo e a superfície transladada no lado direito. O que é que foi que eu fiz com essa superfície? Eu desloquei essa superfície na direção do eixo X, no sentido do X negativo, né? Em direção à parte negativa do eixo X. Quando eu faço isso, a equação da superfície vai ser modificada como? A modificação que vai ocorrer na equação vai depender, claro, de quanto eu desloquei essa superfície. Eu desloquei quantas unidades na direção do eixo X? Vamos dizer que eu desloquei 8 unidades no sentido negativo do eixo X. Tá? Por isso eu estou colocando aqui A igual a menos 8. Esse A mede a quantidade de unidades que eu desloquei na direção e sentido do eixo X. Como o deslocamento, no caso aí, foi no sentido contrário, então o A é negativo. Pronto, então, digamos que eu desloquei 8 unidades no sentido contrário ao do eixo X. Então, nesse caso, A é igual a menos 8. E qual é a modificação que eu vou fazer na equação? Como eu fiz esse deslocamento na direção do eixo X, a modificação vai ser feita exatamente aqui onde está a variável X da equação. O que eu vou fazer é trocar essa variável X pela expressão X menos A, onde A, no caso aqui, é menos 8. Então, isso eu estou explicando aqui, ó. Substitua a variável x pela expressão EX, que no caso vai ser x menos A. E é claro que eu posso variar o valor de A. A menos 6 vai ficar assim. A menos 4, A menos 2, A igual a 0. Então, perceba que nesse caso, quando A é 0, a translação fica sendo a transformação em identidade, né? Que não muda nada. A igual a 2, A igual a 4, 6, 8. Certo? Então, translação é isso aqui. E quando eu faço uma translação na direção de determinado eixo, eu vou modificar a equação desse conjunto de pontos, fazendo o quê? Mudando a variável correspondente a esse eixo, né? Substituindo essa variável pela expressão que consiste nela menos A, onde A indica o tamanho, vamos dizer assim, da translação que eu fiz e também o sentido, né? Se foi para um lado, se foi para o outro. Então, analogamente, a gente vai ver o que acontece com a translação em outras direções, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma translação no sentido do eixo Y. Eu transladei a superfície, digamos, 8 unidades no sentido contrário ao do eixo Y. O que é que isso vai fazer com a equação da superfície? Vai fazer com que a variável Y seja substituída pela expressão Y menos B, onde B, no caso aí, é menos 8, mas poderia ser outro valor. Aí eu estou explicando isso aqui também, ó, substitua Y pela expressão y menos b. Então, mudando o valor de b, você vai observar essa mudança também na posição da superfície, né, em diferentes posições ao longo dessa direção do
eixo Y. E também estou mostrando aqui as translações na direção do eixo Z. Então, novamente, aqui você percebe que o que muda é a variável do eixo em cuja direção você fez a translação, né? Se você fez a translação na direção do eixo Z, então você só vai mudar o Z da equação. E muda como? Muda substituindo essa variável, no caso o Z, por Z menos C, onde C vai dizer quantas unidades você deslocou, né, a superfície, ou seja lá qual for o conjunto de pontos, na direção e sentido desse eixo. Então, resumindo tudo, quando você desloca na direção de determinado eixo, você vai substituir a variável correspondente por essa variável menos determinado constante, né? É claro que você pode fazer essas translações ao mesmo tempo. Você pode fazer ao mesmo tempo uma translação na direção do eixo X, na direção do eixo Y e na direção do eixo Z. As substituições eu estou mostrando aqui. Substitua x por EX, onde EX é x menos A. Substitua y por EY, onde EY é y menos B. Substitua z por EZ, onde EZ é z menos C. Isso vai corresponder à translação que consiste em mandar cada ponto dessa superfície ao ponto obtido a partir dele pela soma de um determinado vetor R com coordenadas ABC, como está sendo indicado aqui nessa figura. Então perceba também que as modificações que você faz na equação são meio que o inverso das modificações que são feitas nas coordenadas dos pontos que constituem o conjunto de pontos que você está modificando. O ponto dessa superfície que está na origem sai daqui e vem para cá, né? Essa pontinha mais baixa da superfície sai daqui e vem para cá. Essa outra ponta mais alta da superfície sai daqui e vem para cá. O que é que você está fazendo em cada ponto? Cada ponto x, y, z é alterado, passando a ser o ponto x mais a, y mais b, z mais c. Em outras palavras, você está somando cada ponto x, y, z da superfície ao vetor ABC. Então, a modificação que você faz nas coordenadas dos pontos é somar as constantes ABC. Soma A ao x, soma B ao y, soma C ao z. Enquanto que você faz essa soma nas coordenadas dos pontos da superfície, na equação você vai fazer o contrário, que é subtrair. Você vai subtrair A, subtrair B, subtrair C. É importante entender essa ideia porque ela vai se repetir nos outros casos de transformação geométrica que eu vou mostrar aqui. Se nas coordenadas dos pontos, determinado conjunto de pontos, você faz determinada alteração, na equação você vai fazer a alteração inversa. Eu vou exemplificar isso agora também para esse outro tipo de transformação geométrica, que é o de dilatações. A gente tem novamente aqui a transformação em identidade, que não deixa de ser um tipo de dilatação, mas a gente está mais interessado em casos não triviais de dilatação, como é isso que eu estou mostrando para vocês. O que é que vocês veem aí? Vocês veem a superfície sendo esticada, né? A superfície está sendo esticada na direção do eixo X. Então, assim, vamos dizer que eu pegue um ponto aqui dessa superfície, vamos olhar para esse ponto mais alto aqui dessa superfície. Digamos que ele está a uma distância 5 do plano YZ. Tá? Esse ponto mais alto da superfície está a uma distância 5, vamos supor, do plano YZ. O que eu estou fazendo com as coordenadas desse ponto, quando eu passo dessa superfície da esquerda para a da direita, é multiplicar por determinado constante, que no caso aqui é esse Azinho, 2,924, multiplicar por esse Azinho as distâncias dos pontos dessa superfície até o plano que está sendo usado como referência da minha dilatação, porque ele é um plano perpendicular ao eixo X. Essa dilatação aqui é uma dilatação na direção do eixo X. Logo, é uma dilatação numa direção perpendicular ao plano YZ. Esse plano é o plano de referência cujas distâncias até ele eu vou multiplicar por determinado número. Então, se aqui, nesse ponto mais alto, a distância até o plano YZ era 5, depois da modificação vai ser quase 15, porque eu vou multiplicar aquele 5 por um número aqui que é próximo de 3, um pouquinho menor do que 3, tá? Do outro lado da superfície acontece a mesma coisa. Vamos dizer que esse outro ponto aqui esteja também a uma distância 5 do plano YZ, só que do outro lado. O que é que vai acontecer com ele? Essa distância 5 vai ser multiplicada também pelo mesmo número aqui, 2,924. Então, ele vai se distanciar do plano. Ok? Não. Então, veja. Vai ser dividido na equação. É aquilo que eu estava falando quando eu estava explicando translação agora há pouco. Existe a modificação que é feita nas coordenadas dos pontos da superfície, que é isso que eu estava falando agora, que você vai pegar esse ponto aqui e vai mandá-lo para mais longe do plano YZ, ou seja, a distância dele até o plano YZ vai ser multiplicada por determinado número, que é esse Azinho aqui. Isso eu estou fazendo nas coordenadas do ponto, de cada ponto dessa superfície. Você multiplica.
Está vendo aqui que esse ponto mais alto da superfície, quando você olha para a parte direita da figura, esse ponto ficou mais longe do plano YZ. O ponto do outro lado aqui também, ele foi para mais longe do plano YZ. Então você está multiplicando por um número maior do que 1, que no caso aqui é esse A igual a 2,924. Você está multiplicando essas distâncias até o plano YZ. Só que na equação vai acontecer o contrário. Em vez de multiplicar, você vai dividir. Então eu quero que vocês entendam essa lógica de fazer uma coisa nas coordenadas dos pontos da superfície e fazer o contrário, fazer o inverso nas variáveis correspondentes a essas coordenadas na equação dessa superfície, tá? Enquanto que nas coordenadas eu estou multiplicando, nas variáveis correspondentes eu vou dividir. Então aqui você observa que se eu estou fazendo a dilatação na direção do eixo x, e essa dilatação consiste em multiplicar as coordenadas dos pontos por esse azinho aqui, só que eu altero apenas a coordenada correspondente ao eixo paralelo ao qual eu fiz a dilatação. Se a minha dilatação aqui é paralela ao eixo x, então eu vou alterar apenas a variável x na equação. Vou alterar como? Vou alterar dividindo por a. Esse a a gente chama de fator de dilatação. Então eu vou pegar a variável x e vou dividi-la por a. É isso que acontece com a equação dessa superfície quando eu faço uma dilatação por um fator a na direção do eixo x. E eu estou escrevendo aqui também qual é a alteração que eu estou fazendo na equação, né? Substitua a variável x pela expressão x, que no caso aí vai ser x sobre a. Eu vou mostrar outros valores do a, né? Qual é o resultado da dilatação quando eu uso outros valores de a, vocês estão vendo aí, ó. Aqui você tem um a igual a 2,924, aí agora a igual a 2,045, e aqui um a ainda menor, igual a 1,430. E aqui o a igual a 1 não muda nada, né? Termina sendo a transformação em identidade. Eu posso também usar um a menor do que 1. Aí nesse caso, em vez de eu esticar a superfície, eu vou estar contraindo, exato. Certo? Vai ser uma contração aqui. Inclusive, as dilatações a gente classifica em expansões, quando você estica, e contrações, quando você contrai, né? Tem outro nome para contrair também? Tá bom assim. Bom, tá vendo aqui, ó? Ela bem contraída aí na direção do eixo x, né? E aqui eu estou mostrando dilatação na direção do eixo y. Se eu estou dilatando na direção do eixo y, a equação vai ser modificada como? Eu vou dividir o y pelo fator de dilatação, né? Que eu estou chamando de bzinho aí, né? Então aqui eu estou mostrando o fator de dilatação igual a 2,924 e diminuindo o fator de dilatação, a gente observa que a superfície resultante, né, vai ficando cada vez menos esticada. Também, se você diminui esse fator de dilatação usando números menores que 1, o que vai acontecer é esse achatamento aqui. Eu estava tentando lembrar dessa palavra, achatamento. Porque eu estou usando esticar junto com achatar e expandir junto com contrair. É só para ter sinônimos à disposição. E aqui, uma dilatação na direção do eixo Z, as expansões e as contrações, né? É claro também que eu posso dilatar ao mesmo tempo nas direções de mais de um eixo. Se você faz isso, você vai modificar simultaneamente as variáveis x, y, z na equação, né? Dividindo cada uma delas pelo correspondente fator de dilatação. Agora vamos ver rotações. Eu vou girar essa superfície em torno de um desses eixos coordenados. Vamos ver aqui uma rotação em torno do eixo x, ó. Como é que isso vai alterar a equação da superfície? A alteração nesse caso é um pouco mais complicada do que aquelas outras que a gente estava vendo, porque eu vou ter que substituir y por y cosseno de alfa mais z seno de alfa e substituir z por menos y seno de alfa mais z cosseno de alfa. Faço essas duas substituições aqui na equação da superfície. Eu nem escrevi completa a equação após essas substituições, justamente porque vai ficar complicado. Só que o nosso foco aqui vai ser na rotação de um ângulo múltiplo de 90 graus. Aí as equações ficam mais simples. Eu girei a superfície 90 graus em torno do eixo x. Isso equivale a levar o eixo y antigo para cima do eixo z, levar o eixo z antigo para cima do eixo y, só que no sentido contrário. E isso indica já as equações que eu tenho que usar para transformar a equação. Se eu estou levando o eixo y para cima do eixo z sem inverter o sentido, isso indica que eu tenho que substituir a variável y
pela variável z. E se eu estou levando o eixo z para cima do eixo y, só que invertendo o sentido, então isso indica que eu devo substituir a variável z pela expressão menos y. Então é isso que eu estou fazendo daqui para cá, ó, dessa equação para essa. Eu estou substituindo o y por z e o z por menos y. Só isso. Então, quando você pensar em fazer determinada rotação, você vai olhar para os eixos e tentar identificar qual eixo está sendo levado para cima de qual outro eixo. E se eu inverto o sentido ou se eu não inverto o sentido. Se não inverte sentido, é só trocar uma variável pela outra. Se inverte sentido, então você vai trocar uma variável por menos outra. Certo? Bom, vamos olhar outro caso aqui. Agora a rotação ainda em torno do eixo x, só que no sentido contrário. Por isso eu estou usando aqui um alfa negativo para indicar justamente esse sentido contrário. Só que vamos olhar novamente para um ângulo que é múltiplo de 90 graus. Estou olhando aí para um ângulo de menos 90 graus, ou seja, menos π sobre 2 radiano. Qual mudança eu devo fazer na equação dessa superfície? Conforme a superfície junto com os eixos giram dessa forma que eu indiquei aí na figura, você vai observar, ó, que o eixo y gira caindo em cima do eixo z, só que no sentido contrário, né? E o eixo z gira caindo em cima do eixo y no mesmo sentido. Então isso indica fazer as seguintes substituições. Ó. Substituir y por menos z e substituir z por y. Então veja aqui, ó, o que é que eu fiz, né? O z substituí por y e o y eu substituí por menos z. Mostrando outro caso aqui de rotação, agora a rotação é em torno do eixo y. Se eu estou girando em torno do eixo y, se eu girar junto os eixos, né? Quem vai girar, nesse caso, são os eixos x e z, porque o eixo y está fixo. Sempre o eixo em torno do qual você faz a rotação é fixo. Mas se eu estou fazendo essa rotação em torno do eixo y, então vamos imaginar que a rotação dos eixos x e z, né? Eu vou girar o x levando para cima do eixo z, só que ele vai cair em cima do eixo z com o sentido contrário. Então isso indica substituir a variável x por menos z, justamente porque eu inverti o sentido. E ao mesmo tempo eu vou estar girando aqui o eixo z para cima do eixo x sem inverter o sentido, né? Então z vai ser substituído por x. Então eu tenho que fazer essas duas alterações aqui na equação, que vai resultar nessa outra equação aqui. Bom, então outro caso aqui de rotação, mas assim a ideia é a mesma, tá? Se você entendeu essa ideia que eu expliquei até agora, não vai ter dificuldade em saber o que é que se faz nos outros casos que eu estou mostrando aqui na figura. Rotação em torno do eixo z, se eu estou girando em torno do eixo z, então é como se eu estivesse levando o eixo x para cima do eixo y sem inverter o sentido, o eixo y para cima do eixo x invertendo o sentido, então eu vou substituir o x por y e o y por menos x. Uma observação aqui sobre o sentido. Quando eu digo que eu estou girando em torno do eixo z, o sentido positivo que eu atribuo a essa rotação é determinado pela regra da mão direita. Você vai posicionar a sua mão direita daquela forma que eu expliquei quando eu estava falando de produto vetorial, né? Aí você vai posicionar o dedão apontando na direção e sentido do eixo da rotação. No caso aqui, a rotação é em torno do eixo z. Então, imagine aqui seu dedão apontando na direção e sentido do eixo z. Como é que vão estar os seus outros 4 dedos curvados da mão, assim, né? Vão estar mais ou menos descrevendo esse giro aqui, ó, igual a essas setas. Isso indica o sentido positivo do giro em torno do eixo z. Por isso que eu estou dizendo aqui que o gama, que é o ângulo de rotação em torno do eixo z, é π sobre 2, positivo e não negativo. Seria negativo se eu girasse no sentido contrário, né? O sentido contrário seria aquele que não está de acordo com essa posição dos 4 dedos da mão direita, né? Quando você posiciona o dedão na direção e sentido do eixo de rotação. Então, aqui, ó, esse giro aqui é de menos π sobre 2, negativo. Aqui, ó, é o sentido dessas setas aqui, ó. Aí é negativo. Agora, a outra que eu tinha mostrado agora há pouco, essa aqui é positivo. Positivo em torno do eixo z e negativo em torno do eixo z. Mas a ideia aqui de quais modificações eu tenho que fazer na equação são as mesmas. E aqui está as fórmulas que você usaria se quisesse fazer uma rotação de um ângulo que não é múltiplo de 90 graus. Tá? Se você precisar fazer uma rotação de um outro ângulo em torno de algum eixo, as fórmulas são essas aqui. Aí eu estou dizendo aqui, ó, substitua x, y, z, respectivamente, pelas expressões EX, EY, EZ, que são dadas por isso aqui.
Essa conta aqui no meio é só mostrando o caminho para chegar aqui, que é uma multiplicação de matriz. Mas eu já coloquei o resultado dessa multiplicação de matriz, então você vai substituir o x pela expressão EX, que no caso é o próprio x, ou seja, não vai substituir o x por nada, vai mantê-lo do jeito que está, vai substituir o y por EY, que no caso vai ser essa expressão aqui, e vai substituir o z por EZ, que no caso vai ser essa expressão aqui, onde alfa é o ângulo do giro em torno do eixo x. É isso que você faz no caso de rotação em torno do eixo x, e eu estou mostrando aqui os outros casos de rotação também em torno dos eixos y e z. E aqui estão os casos mais importantes, né, que eu mostrei que são ângulos de mais ou menos π sobre 2. E, consequentemente, se você sabe isso aqui, você sabe ângulos múltiplos de π sobre 2 também. 3π sobre 2, menos 3π sobre 2, 5π sobre 2 e por aí vai. Bom, o último caso de transformações geométricas que eu quero mostrar para vocês é o caso de reflexões. Reflexão é o que você vê no espelho, literalmente, porque o tipo de transformação geométrica que a gente chama de reflexão na matemática é exatamente aquele baseado na reflexão óptica, né? Na reflexão de objetos na frente do espelho. Então, imagine aqui que o plano YZ é um espelho. Só que esse plano ele reflete na face da frente e reflete também na face de trás. Tá? Além disso, esse espelho ele permite que os objetos transpassem o espelho. Essa superfície está meio que atravessada no plano YZ. Né? Se fosse um espelho físico, isso não seria possível, colocar um objeto atravessado assim por dentro de um espelho. Né? Mas nesse caso aqui a gente vai considerar que isso é possível. Tá? Então, como é que essa superfície vai aparecer refletida nesse espelho? Considerando que o espelho é o plano YZ e que esse espelho reflete tanto na face da frente quanto na face de trás. Isso é a imagem dessa superfície refletida por um espelho posicionado no plano YZ. Então, esse caso de transformação geométrica, que é a reflexão, ele demanda um pouco mais de imaginação e eu acho melhor eu explicar esse tipo de transformação geométrica com outra superfície que é menos simétrica do que essa e também com um recurso adicional que vai ser umas setas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou passar essas imagens, vocês vão tentar visualizar a reflexão que vocês conseguem perceber nelas, só que depois tem outras imagens que são melhor para explicar isso. Então veja aí, você consegue perceber que a superfície da esquerda está sendo refletida com relação ao plano ZX. Está vendo que esse pontinho aqui mais alto dela, nessa posição inicial, ele está no primeiro octante. Só que quando eu reflito com relação ao plano XZ, ele vem para o quarto octante, né? Para o outro lado com relação ao plano XZ, certo? Então, o que está sendo feito nas coordenadas de todos os pontos dessa superfície é que você está invertendo o sinal de uma das coordenadas, no caso aí é a coordenada Y, tá? Se todos os pontos que estiverem de um lado com relação ao plano XZ passarem para o outro lado, mantendo a distância com relação a esse plano XZ, vai inverter o quê? Vai inverter o sinal dessa coordenada. No caso, a coordenada correspondente ao eixo que é perpendicular ao plano em relação ao qual você faz a reflexão. Por isso que a modificação que eu estou fazendo aqui na equação é apenas trocar o sinal do Y, né? O resto se mantém, o X se mantém, o Z se mantém também. Mas eu vou mostrar outras figuras aqui. Ó. Agora, reflexão com relação ao plano XY. Dá para perceber aí, né, que a parte que está acima do plano XY passa para baixo e a parte que está abaixo do plano XY passa para cima. Isso é feito assim, preservando a distância de cada ponto até esse plano, ao plano XY, mudando apenas a posição dele. Se está de um lado, passa para o outro lado. Agora, preservando a distância, certo? A distância desse ponto mais alto da superfície original até o plano XY é a mesma desse ponto mais baixo da superfície refletida com relação ao plano XY. Quer dizer, esse ponto mais baixo é o mesmo que estava antes na posição mais alta. Ele apenas passou para baixo, mudando a posição sem mudar a distância. E se eu fiz a reflexão aqui com relação ao plano XY, eu vou mudar o quê? Eu vou mudar o sinal da variável z. O sinal que você muda vai ser sempre da variável que não está presente no nome do objeto em relação ao qual a reflexão é feita. Se eu estou refletindo em relação ao plano XY, qual é a variável que não aparece aqui? Não aparece o z nesse nome aqui, né? No nome XY, que é o nome desse plano, não aparece a variável z. Essa variável que não aparece é aquela cujo sinal você vai alterar aqui. Você vai mudar o sinal dela. Por isso, estou mudando o sinal do z e o resto, o x e o y aqui eu não altero. Eu posso também fazer uma reflexão em relação a um eixo coordenado, só que nesse caso
é até mais difícil de enxergar com essas figuras que eu estou mostrando, só que eu vou mostrar outras que são melhores. Tente ver se você consegue visualizar aí uma reflexão com relação ao eixo X. É como se o eixo agora fosse um espelho. Um fio espelhado, bem polido e bem regular, uma superfície bem regular, a superfície do fio, de modo que ele consegue refletir qualquer objeto que esteja ao redor dele. Veja se você consegue visualizar o que está acontecendo aqui com a superfície, depois eu mostro figuras que podem ser melhores de explicar isso. Agora a reflexão é em relação ao eixo Y. Veja, quando eu faço uma reflexão com relação a um plano, no caso aqui plano XY, né? Eu vou inverter apenas uma variável. Qual é a variável que eu vou inverter o sinal? Eu vou inverter o sinal da variável que não está presente no nome desse plano. No caso aqui é o Z. Só que quando eu faço uma reflexão com relação a um eixo, eu vou fazer duas inversões de sinal. Eu vou inverter os sinais das duas variáveis que não aparecem aqui no nome do objeto em relação ao qual eu estou fazendo a reflexão. Se eu estou fazendo a reflexão em relação ao eixo X, não estão presentes aqui nem o Y nem o Z, aqui no nome da coisa em relação ao qual eu estou fazendo a reflexão. Não estão presentes o Y nem o Z. Então, isso indica que eu tenho que mudar os sinais do Y e do Z. E o X eu não mexo. Aí tente visualizar na imagem, embora eu acho que essas imagens não estão tão fáceis de entender, só que eu vou mostrar outras melhores daqui a pouco. Aqui a gente tem uma reflexão em torno do eixo Z, e aqui uma reflexão em torno da origem que termina por não mudar nada na superfície. Quando você faz uma reflexão em torno da origem, quem é que não está presente aqui nesse nome, a origem? O X, o Y e o Z. Nenhuma das três variáveis X, Y, Z aparece aqui nesse nome origem. Isso indica que você deve mudar os sinais das três variáveis X, Y e Z. Veja aqui, estou trocando X por menos X, estou trocando Z por menos Z e estou trocando Y por menos Y. É isso que você faz quando quer refletir determinado conjunto de pontos com relação à origem, tá? Bom, agora eu vou mostrar imagens que vão ajudar a esclarecer como é que é feita essa reflexão, né? Em torno de plano, em torno de eixo, em torno de um ponto que no caso é a origem. Observem essa outra superfície, é uma outra superfície que eu acho que vai ser melhor para entender o que acontece numa reflexão. Eu vou indicar aqui duas etapas para cada reflexão que eu vou mostrar, certo? A primeira etapa é levar cada ponto da superfície até o plano, ou o eixo, ou o ponto em relação ao qual eu quero fazer a reflexão. E a segunda etapa é, a partir dessa posição em que esse ponto está no respectivo objeto em relação ao qual eu quero fazer a reflexão, você continua o mesmo movimento que ele fez até lá, você continua a mesma distância que ele percorreu da seguinte maneira. Eu quero refletir cada ponto dessa superfície em relação ao plano YZ. Então, essas setas estão mostrando a primeira etapa da transformação, que vai ser levar cada ponto da superfície até o plano em relação ao qual eu quero fazer a reflexão, que no caso é o plano YZ. Certo? As setas estão indicando isso. Então, vamos fazer isso. Vamos levar cada ponto da superfície até o plano YZ. Pronto, chegou no plano YZ. Depois que você chega lá, você continua fazendo o mesmo movimento que você fez até esse momento, que é o seguinte, aqui. Aí termina que cada ponto vai para o outro lado com relação a esse plano YZ. Eu acho que assim fica melhor de entender o que é uma reflexão. Essa reflexão foi com relação ao plano YZ. Então eu tenho que mudar o sinal de qual variável? Eu tenho que mudar o sinal da variável X. É isso que eu estou fazendo aqui. Substitua X por menos X. E não precisa mudar nada no Y nem no Z. Aí essa mudança está sendo mostrada aqui. Agora vamos ver reflexão em relação ao plano ZX. Vai acontecer o seguinte. Cada ponto vai em direção ao plano ZX e depois continua o movimento indo para o outro lado do plano assim. Pronto. Se eu fiz a reflexão em relação ao plano ZX, eu tenho que mudar o sinal de qual variável? Tenho que mudar o sinal da variável Y. Assim, certo? A reflexão com relação ao plano XY vai ser o seguinte, observe aí na figura. É isso aqui, Na equação, o que é que vai mudar? Vou mudar o sinal de quê? Vou mudar o sinal do Z. Agora, reflexão com relação ao eixo X.
Observe o que é que vai acontecer. Ó. Cada ponto da superfície vai em direção ao eixo X e depois que chega lá, continua o movimento do mesmo jeito, né? Na mesma direção, no mesmo sentido e percorrendo a mesma distância. Da seguinte maneira, observe na figura aí. A superfície vai se recolhendo ao eixo X e depois continua, cada ponto dela continua do outro lado, assim. Ó. Isso é uma reflexão em relação ao eixo X, que no caso corresponde a qual mudança na equação? Corresponde a inverter os sinais do Y e do Z. Agora vamos ver reflexão em relação ao eixo Y. É o seguinte, ó, a figura aqui. Isso é uma reflexão com relação ao eixo Y, que corresponde a mudar os sinais do X e do Z. Reflexão em relação ao eixo Z, que é isso aqui. E por fim, reflexão em relação à origem. Observe agora, ó, cada ponto vai em direção à origem, depois que chega lá, continua o movimento passando para o outro lado. Né? Isso é uma reflexão com relação à origem. E uma reflexão com relação à origem significa, na equação do conjunto de pontos que você está descrevendo, mudar os sinais das três variáveis, x, y e z. Pronto, aqui está o resumo das fórmulas de reflexões. Isso encerra a primeira parte da aula de hoje, que é transformações geométricas. Agora a gente vai para quádricas.